Entendi. A audiência de hoje é também em obediência ao requerimento número 52 de 2013, de autoria de Sua Excelência, o senador ministro José Pimentel. Com satisfação, passo a palavra ao senhor Vicente Andreu Guilo, diretor-presidente da Agência Nacional de Águas, para sua exposição. Bom dia, senhoras e senhores. Senhor presidente Fernando Collor de Mello, senador José Pimentel, muito obrigado pelo convite. E eu queria agradecer essa oportunidade de estar falando aqui no Senado e também com todos os brasileiros, porque, adiante do que eu pretendo apresentar, eu considero que um dos problemas fundamentais em relação à questão da água é de que ela não ocupa, o tema da água não ocupa um papel central no processo de decisão política. A agenda da água no Brasil, muito embora relevante e de alta sensibilidade do ponto de vista da população, ela acaba não sendo uma agenda que é tomada como prioritária pelos tomadores de decisão desse país. Então, uma oportunidade como essa, não só agradecer o convite, mas também é uma oportunidade de tentar aproveitá-la para buscar fazer com que a agenda alcance um pequeno degrau a mais e tenha a relevância que nós acreditamos que esse tema efetivamente tem. Eu havia preparado uma apresentação, senhor presidente, mas ouvindo atentamente os seus informes, primeiro sobre a questão da segurança cibernética, muito interessante, e na sequência, quando o senhor faz menção à questão dos reservatórios hidrelétricos, eu me permiti tentar fazê-la de uma forma diferente. Penso que é importante passar, em linhas gerais, aqui para o Senado, alguns avanços, mas principalmente gargalos que a nossa legislação tem e apresenta, e que eu vou tentar colocá-las também, os gargalos em linhas bem gerais. E gostaria de, ao final, aproveitar no bom sentido, essa provocação que o senhor fez a respeito da questão dos reservatórios e ligá-lo fundamentalmente ao tema da segurança hídrica e, junto com isso, tratar não só dos reservatórios, mas da necessidade de uma segurança para o fornecimento em quantidade e qualidade da água em nosso território. Inicialmente, é impossível, quando nós tratamos do Brasil, não perceber que é muito difícil, e ainda mais no tema da água, tratar de generalidades. Um país com 8.500.000 quilômetros quadrados, ele tem tamanha diversidade de que, quando se elogia ou se faz menção a um fato positivo que ocorra sobre o nosso território, não é difícil encontrar um outro paradigma onde esse mesmo benefício se manifeste de outra forma, né? Então, essa diversidade que o Brasil tem, seja nos seus aspectos culturais, sociais, históricos, mas principalmente sobre os seus recursos naturais, e aí não pode ser diferente em relação à água, vai estar sempre presente. Então, é muito difícil, né? Diferentemente, se nós tivéssemos um país com 100, 200, 500 mil quilômetros quadrados, mas um país com 8.500.000 quilômetros quadrados é muito difícil sempre tratar de uma generalidade. Para citar alguns números, são bastante interessantes, eu sempre digo, o Brasil tem 1.600.000 quilômetros lineares de rio, né? O Brasil possui cerca de 12% a 18% da água doce superficial do mundo. Nós temos uma bacia, que é a Bacia Amazônica, com quase 4 milhões de quilômetros quadrados em território brasileiro, que o Rio Amazonas entrega ao Oceano Atlântico, em média, 220 mil metros cúbicos por segundo. E já chegou a entregar, já foi medido vazões da ordem de 600 mil metros cúbicos por segundo. Para se ter uma referência do que isso significa, praticamente naquela época em que essa medição foi feita, cerca de 50% da água doce que chegava aos oceanos de todo o planeta. Temos um semiárido, onde
muito embora tenhamos precipitações da ordem de 600 a 800 milímetros, que são precipitações até significativas para regiões de semiárido, mas nós temos um semiárido com quase 50 milhões de pessoas, que é considerado um dos semiáridos mais populosos. O Brasil tem hoje 85% da sua população vivendo em cidades, 60% delas em regiões metropolitanas, e hoje o Brasil é um dos países com o maior nível de urbanização de todo o planeta, e que reflete, né, diretamente, inclusive, sobre a qualidade e a quantidade de água. Não é de se estranhar que uma região como São Paulo, também para citar mais um dado, que, muito embora esteja no Planalto, não seja uma região onde a quantidade de água seja pequena, mas comparada com a sua população, a região de São Paulo apresenta um dos piores ofertas, no termos técnicos, mas das piores disponibilidades hídricas de todo o planeta. Então, o Brasil é, por excelência, um país de contraste. E se a gente imaginar, por exemplo, nós enfrentamos também na região sul do país, na região oeste da região sul do país, problemas também de secas que já começam a se assemelhar até ao próprio as condições que se apresentam no semiárido. Então, eu queria fazer essa primeira menção, porque quando nós formos tratar de qualquer medida, seja de avanço, seja de dificuldades ou necessidades de novas ações nessa direção, é preciso ter sempre em conta o local aonde ela se aplica, sob pena de que esse nosso argumento possa perder alguma consistência. Como eu falei, quando se trata de países com uma geografia mais unitária, você fala de um problema nacional de maneira geral. No Brasil, isso sempre tem que ser olhado diante da sua diversidade. E em relação à nossa legislação, eu queria começar por aí, nós temos uma legislação de águas relativamente nova, ela é de 1997 e ela é reconhecida no Brasil internacionalmente como uma legislação muito avançada. Ela inspirou os estados brasileiros, os 27 estados brasileiros, que todos têm políticas estaduais de recursos hídricos. Ela inspirou a criação de diversos comitês no âmbito nacional e ela possibilitou, inclusive, eu vou depois falar um pouco sobre isso, a solução, ou pelo menos acordos sobre problemas federativos de intensa gravidade, e que, através dessa legislação, se possibilitou buscar alguns acordos. Falo, por exemplo, em particular, da questão envolvendo hoje a seca entre a Paraíba e o Rio Grande do Norte, que a possibilidade de um marco regulatório estabelecido no âmbito dos comitês de bacia hidrográfica ali existente, o Piranhas-Açu, tem possibilitado uma convivência, né, numa região que está enfrentando talvez a pior seca dos últimos 100 anos. Então, a nossa legislação, sem dúvida nenhuma, ela tem um grande mérito de estabelecer, inclusive, a sua gestão de forma descentralizada e participativa, buscando sempre o fortalecimento dos comitês de bacia hidrográfica. No entanto, não é difícil perceber que a nossa legislação, ela, ao mesmo tempo, ela é complexa e ela apresenta uma característica. Ela foi indutora de um sistema. Então, é uma legislação que concebeu um sistema para o Brasil e apresentou esse sistema para o Brasil. Não é uma legislação que fosse fruto de uma cultura e de procedimentos que já existissem rotineiramente na história brasileira. Então, ela é uma legislação idealista, sem dúvida moderna, sem dúvida com grandes avanços em termos da legislação, mas ela é uma legislação que idealizou um modelo. E, assim, ela sofre as dificuldades da sua implementação e ela sofre, inclusive, dificuldades dessa questão que eu mencionei no início, da regionalização. Ela se aplica muito e perfeitamente bem em algumas regiões brasileiras, como a região sudeste, onde é possível se constituir os comitês de bacia hidrográfica, com áreas e problemas, densidade, com recursos capazes de transformar o comitês em organismos vivos, mas é muito difícil imaginar, por exemplo, o comitê de bacia hidrográfica que atenda toda a região amazônica com os 4 milhões de quilômetros quadrados. Nós estaríamos fazendo um comitê que provavelmente seria maior do que toda
a Europa junta, sendo que numa região com baixíssima densidade demográfica e com todas as suas dificuldades de articulação. Então, a legislação, ela reflete, em primeiro momento, uma visão espacial aonde ela pode ser aplicada, em outras com grande limitação. A legislação brasileira, por exemplo, não fala em comitês, fala em comitês de bacia hidrográfica, mas se nós olharmos para a região semiárida, os rios no semiárido, exceto aqueles que são perenizados por barramentos, os rios são intermitentes. Então, como falar em comitês de bacia hidrográfica de rios que durante uma boa parte do ano não existem, né? Nós precisaríamos fazer com que a legislação pudesse refletir melhor essa questão territorial, pensando em mecanismos mais apropriados aonde a população pudesse participar. Nós temos um problema também, senadores, que eu considero, inclusive, tenho tentado trabalhar sobre esse tema na esfera legal, que é a definição pela nossa Constituição do duplo domínio das águas. Então, como todos sabem, a Constituição define que são águas federais as águas superficiais que fazem fronteira ou atravessam um ou mais estados brasileiros ou países do nosso continente da América do Sul. Então, quando a água atravessa de um estado para o outro, ou faz fronteira entre estados ou países, essas águas são chamadas, as águas superficiais são chamadas de águas federais. A responsabilidade de sua gestão é do órgão central, que é a Agência Nacional de Águas, para a sua regulação. No entanto, as águas subterrâneas são todas dos estados, independentemente da natureza do aquífero. No entanto, as águas superficiais que, conceitualmente, têm nascente e foz no seu território, essas águas são chamadas também de águas estaduais. Então, imaginemos um rio que nasce num determinado estado e corre diretamente ao mar. Esse rio, como ele percorre exclusivamente o território de um estado, esse rio, essas águas são águas estaduais. Porém, também são estaduais as águas de rios que correm em direção a outros rios, são afluentes de outros rios e que acabam conformando rios de natureza federal. Vou usar um exemplo mais simples, um rio muito conhecido, que é o Rio Tietê, que nasce no Planalto Paulista, corre em direção ao Rio Paraná, que é um rio federal. Então, o Rio Tietê, por essa nossa legislação, ele é um rio estadual. Pois bem, muito embora o Pacto Federativo na Constituição seja bastante fortalecido com essa responsabilidade para os estados brasileiros, ele, sem dúvida nenhuma, a menos de um equacionamento no âmbito infralegal dentro da legislação de recursos hídricos, com um entendimento ou de duplo domínio para esse rio Tietê, como eu acabei de mencionar, ou de alguma participação direta entre os estados e a federação no âmbito da legislação, ele pode suscitar, e tem começado a suscitar, senhor presidente, problemas de que há sempre um interesse do Estado de aproveitar o máximo possível das águas desses rios em seu território, fazendo a entrega daquilo que seja numa condição que atenda plenamente, que dê maior segurança a si. Além do que, muitas vezes, essa entrega não é feita na qualidade desejada, ou seja, é entregue sem tratamento adequado e depois, rio abaixo, é que se resolvam esses problemas. Pois bem, hoje nós não temos na nossa legislação uma solução infralegal no âmbito de recursos hídricos que possa solucionar um conflito dessa natureza. Então, o que eu temo é que, se nós não avançarmos na legislação, os conflitos federativos no que tange a temática da água serão resolvidos pelo Judiciário brasileiro, o que seria um atestado de incompetência da nossa parte na formulação desses problemas. A nossa legislação também, ela tem instrumentos poderosos, mas que não foram aplicados integralmente. Por exemplo, os planos de recursos hídricos. Os planos de recursos hídricos são instrumentos fantásticos, senhores senadores, de planejamento no Brasil. Nós, através dos planos, recolhemos os diversos planejamentos setoriais, seja da irrigação, seja da navegação, seja de hidroeletricidade, sejam os consumos humanos, inclusive turismo, né, a contemplação para determinadas regiões do Brasil, e conformamos esses planos sobre a ótica dos recursos hídricos. Então, os recursos hídricos pega
os diversos planejamentos, que eu vou chamar aqui de setoriais verticais, e integra esses planejamentos sobre demografia, sobre impactos ambientais, integra no espaço do território, sob a ótica, nesse caso, de recursos hídricos. E ele, normalmente, traduz uma série de recomendações e ações concretas, efetivas, sobre o território que precisam ser implantados. O que tem acontecido é que, muitas vezes, o próprio planejamento vertical, o próprio planejamento setorial, que dá origem a uma parte do plano de recursos hídricos, não reconhece o plano de recursos hídricos. E, segundo, os investimentos, principalmente os investimentos públicos, não seguem aquele conjunto de prioridades definidos nos planos. Os planos acabam se transformando numa grande expectativa na sua elaboração e depois numa grande frustração na sua implementação, porque o orçamento público, seja o estadual, seja o federal, em particular o federal, não enxerga o plano como indutor da ação governamental. Então, depois, por exemplo, ações de saneamento, elas vão acontecer no território. E alguém vai dizer, não, essa ação está no plano. Ela está no plano, mas ela não guarda sinergia com o plano e, muitas vezes, nem é a obra prioritária a ser indicada no âmbito dos planos de recursos. Então, no nosso ponto de vista, os planos deveriam receber um novo impulso no sentido de que eles pudessem ter algum tipo de vinculação e de indução ao orçamento público, no sentido de que aquilo que a legislação permite que a sociedade discute e faça os seus planos, depois guarde alguma correspondência na sua implementação. Existe na nossa legislação também um instrumento importantíssimo que se chama cobrança pelo uso da água. Eu acho o nome horroroso, porque ninguém gosta do termo cobrança de partida. Falou em cobrança, ele já cria uma animosidade entre você e a pessoa com quem você está conversando. Mas a cobrança pelo uso da água é um instrumento tributário espetacular. Por quê? Porque ele é cobrado, ele é definido o valor no âmbito da bacia, são os usuários da bacia que definem o seu valor, e são usuários da bacia que recebem integralmente esse valor e aplicam esse valor na sua própria bacia hidrográfica. Então, ele é cobrado o valor é definido na bacia, ele é cobrado na bacia e ele fica integralmente na bacia. Quem de nós não gostaríamos, como cidadãos, que nós pudéssemos, que os nossos impostos, nós pudéssemos ter alguma opinião também da onde aplicar os nossos impostos. Nós pagamos e depois eles seguem, evidentemente, para as prioridades que o orçamento público determina, às vezes não sendo as nossas prioridades. No caso da cobrança, não. Tudo que cobra fica no Comitê de Bacia Hidrográfica. No entanto, a sua implementação é dificílima no território nacional. Há uma indisposição a esse instrumento, e não é raro, cuja cobrança hoje, historicamente, representa valores da ordem de 150 milhões de reais ano nos comitês que têm essa cobrança, são 4 comitês federais, mas que representam valores muito pequenos individualmente ainda, que nem sequer dão um sinal real do valor econômico da água. No entanto, nós enfrentamos discussões do tipo, pela indústria, muitas vezes, de que isso vai elevar o custo da implementação de uma indústria numa determinada região e que vai fazer com que ela saia de uma região que tem infraestrutura, mão de obra, todos os requisitos para a sua implementação e vai deixar o local por conta da cobrança pelo uso da água. Ou então, muitas vezes, no setor da agricultura, esse sim, com argumentos, principalmente para os pequenos e médios agricultores, talvez com mais peso, mas de que a cobrança pelo uso da água possa inviabilizar a agricultura irrigada no nosso país. Então, nós precisaríamos também de algum mecanismo que pudesse estabelecer a cobrança como um procedimento muito mais generalizado, né, com esse espírito, mantendo esse espírito que ele seja voltado para a própria região onde ele é arrecadado. Ele enfrenta, no entanto, e aqui eu queria falar sobre isso, um problema, porque a cobrança foi inspirada não só para dar o valor, ser um elemento didático, visando o uso racional da água, mas também ele dando um valor econômico da sua escassez. Isso está colocado na legislação, com o qual eu concordo em princípio, mas trazendo para o território nacional. Isso vale muito para a região sudeste.
Vale, para o sul, sudeste, talvez um pouco para o centro-oeste. Na Amazônia é impossível pensar em cobrança pelo uso da água com o tamanho e oferta de água naquela região, muito embora os problemas de poluição estejam acontecendo. Mas se nós formos pensar de que a água, que a cobrança deve ser também um elemento que reflita o valor da escassez, nós produziríamos um paradoxo, porque a região de maior escassez no Brasil é o semiárido, que, por sua vez, é a região mais pobre do Brasil. Então, nós estaríamos estabelecendo, por natureza, que a água a ser cobrada de maneira mais cara seria a água a ser cobrada dos mais pobres no nosso país. Então, precisaríamos também de um arranjo que possibilitasse que esse instrumento tão virtuoso, né, que eu defendo e que, como eu falei, é ímpar na legislação brasileira, gostaríamos que muitos fossem dessa mesma maneira, ele, no entanto, tem limitações da sua aplicação, seja pela abundância em determinadas regiões, seja pela extrema escassez e pobreza em outras regiões brasileiras. Nós teríamos ainda algumas questões importantes a mencionar, mas eu queria passar por eles muito rapidamente para depois entrar no tema que eu penso que seja o mais preponderante, inclusive para esta comissão de infraestrutura, falar sobre a oferta e as infraestruturas disponíveis para a água. Eu não poderia passar por esse tema sem mencionar antes a fragilidade, senadores, senhor presidente, dos estados do ponto de vista da legislação, da regulação efetiva dos seus recursos hídricos. Em geral, os recursos hídricos são tomados apenas como um instrumento complementar da legislação ambiental. Isso não é verdade, porque a legislação de recursos hídricos pressupõe o uso múltiplo e sustentável, diferentemente da legislação ambiental, onde muitas vezes a predominância... Sérgio Souza. Presidente, tudo bem? Muito... Onde a predominância na legislação ambiental, a predominância é da conservação e preservação, e muitas vezes gera um conflito difícil de ser aplicado. Vou dar um exemplo aos senhores. Belo Monte. Todos nós reconhecemos que Belo Monte, como cidadãos, tem os seus impactos. Cabe à sociedade decidir sobre os seus impactos, sejam ambientais, sejam sociais, né? Porém, do ponto de vista de oferta hídrica, aquela é uma usina absolutamente viável. Nós até imaginávamos que ela poderia ser feita até numa conformação com um pouco mais de capacidade energética, o que poderia gerar até um pouco mais de inundação naquela região. Mas essa foi a opção do governo. Do ponto de vista ambiental, ela enfrenta problemas. Do ponto de vista de água, ela é absolutamente viável, né? Mas muitas vezes há um conflito imaginando que o setor de água deve seguir a mesma racionalidade em todos os momentos que a legislação ambiental e, no nosso entendimento, não é isso que acontece, em particular com as usinas hidrelétricas que eu vou mencionar em seguida. E o que tem acontecido é que os estados que têm a responsabilidade, como eu mencionei, sobre a legislação da sua água no seu território, tem uma fragilidade sobre recursos hídricos muito grande e, na quase maioria das vezes, subordinada à lógica ambiental. Então, a água é apenas um instrumento da legislação ambiental, quando eu tentei passar aqui, onde nós guardamos diferenças distintas. Então, nós encontramos estados importantes da federação que têm, acreditem, 1 ou 2 servidores trabalhando com a regulação de recursos hídricos. Então, na verdade, hoje, em função de que nós não apresentamos ainda conflitos tão significativos em recursos hídricos, né, nós estamos, na nossa opinião, por essa fragilidade, comprometendo a qualidade da nossa decisão ao futuro em relação à situação de hoje. Existem estados que nunca ofereceram uma única outorga. As pessoas, evidentemente que a água lá é retirada, é consumida, mas não há um cadastro sequer dos usos de recursos hídricos nessas regiões. Então, eu queria, antes de entrar
na questão da segurança hídrica, fazer essa menção. Nós estamos muito focados nisso também, através de um programa maravilhoso. Se tiver oportunidade, apresentaria ao gabinete dos senadores aqui presentes. Nós chamamos Pacto Nacional pela Gestão de Águas, que, mediante regras e compromissos estabelecidos com cada estado, nós fazemos por meta o repasse de até R$750 mil para gestão de recursos hídricos. E acreditem, esse valor pode ser pouco significante para os estados mais importantes da federação, para a grande maioria dos estados brasileiros, representa mais do que o orçamento que a Secretaria Estadual tem para tratar de recursos hídricos no Brasil. Então, tudo isso só será possível não só com o fortalecimento dos comitês, mas, na nossa opinião, o próximo período precisa de um grande impulso e fortalecimento dos órgãos gestores de recursos hídricos. Bem, e o reflexo disso, dessa legislação, sobre as questões fundamentais, que são as questões mais diretas vividas pela população, que é a oferta da água em qualidade e quantidade. Então, essa oferta pode ser natural, né? As pessoas irem lá e pegar diretamente no rio, que se aplica cada vez menos e apenas para alguns setores, e as pessoas têm acesso a essa água através de grandes infraestruturas hídricas. E aí nós chegamos a uma questão central, que inclusive é uma conceituação em nível internacional, que é o conceito da segurança hídrica, que é a capacidade de oferecer água em quantidade e qualidade, com vistas aos seus usos múltiplos, principalmente os usos de alimentação, os usos de abastecimento, alimentação e agricultura, e os usos energéticos. Sem dúvida nenhuma, essa é a questão mais relevante, ainda mais quando nós passamos a trabalhar com um grande nível de incerteza em relação às disponibilidades futuras de água, porque a água é sempre renovável através do ciclo hidrológico, o que nos dá a impressão de que o recurso é infinito. Ele não é infinito, ele é apenas renovável. Porém, as mudanças climáticas têm feito com que essa disponibilidade seja cada vez mais incerta. Bem, em primeiro lugar, essa incerteza nos levaria com uma conclusão absolutamente óbvia, né, e que, acreditem, até poucos anos atrás, isso não era tão óbvio assim, de que a população precisa criar infraestruturas que sejam capazes de, nos períodos de seca, nos períodos de chuva, começar por elas, nos períodos de chuva, criem condições de armazenar as grandes ondas de cheias no sentido de minimizar os seus impactos, e, nos períodos de seca, garantam a oferta de água para atravessar os períodos de seca, como o que nós estamos atravessando hoje no país. Adicionalmente a essas infraestruturas, é possível agregar a elas uma série de usos importantes, mas, em primeiro lugar, pensar na garantia, ou seja, evitar que a água seja produto de grandes catástrofes por cheia ou de grandes catástrofes, e aí inclusive econômicas também, por conta da sua seca. Então, depois, nós podemos agregar a essas infraestruturas questões como, por exemplo, a geração de energia elétrica, que no caso brasileiro, quando a gente fala em reservatório, se pensa direto em energia elétrica, o que não é verdade. Os reservatórios do semiárido, por exemplo, Castanhão, que é um reservatório muito grande, da ordem de 6 bilhões de metros cúbicos de acumulação, é um reservatório voltado exclusivamente para abastecimento. Quase todos no semiárido são voltados para abastecimento e irrigação. Então, quando a gente fala em reservatório, há uma tendência do movimento ambiental de dizer o seguinte: não, é criação, vai ter a finalidade é apenas geração de energia elétrica e isso poderia ser feito através de outras formas. Não, nós temos defendido a segurança hídrica e, portanto, os reservatórios no sentido de prevenir acidentes climáticos e garantir a oferta de água. E é natural, porque seria irracional não aproveitá-lo, também para geração de energia elétrica, né? Também, eventualmente, para navegação, para os usos de turismo. Mas a questão central que nós apresentamos é a da segurança hídrica. E o Brasil tem ou não grande segurança hídrica do ponto de vista dos seus reservatórios?
Qualquer questão que nós apresentássemos nessa direção diria sim, e a resposta é incerta, né? O Brasil tem um volume de água reservado em grandes reservatórios de energia elétrica que é relativamente significativo, porém, muito menos do que países desenvolvidos. Então, para não ficar citando quantidades, porque esses números são números nossos, eles pouco traduzem para a população, o Brasil tem hoje, né, em média, água reservada para 43 dias de deflúvio. O que é o deflúvio? Deflúvio é precipitação menos evaporação. Então, se você tirar precipitação e evaporação, o que nós temos no nosso território é alguma coisa da ordem de 43 dias de segurança hídrica, se nós tivéssemos aí uma situação crítica. Esse número é maior do que muitos países africanos, mas ainda é um número que fica distante, por exemplo, de países como os Estados Unidos, que tem mais de 1.000 dias de reservação, ou mesmo países como a Austrália. E se nós tirarmos os reservatórios de energia elétrica, porque a grande maioria deles estão distantes dos centros urbanos, muitas vezes cumprem apenas uma disputa, pelo menos dos grandes, com o setor de irrigação, esse conflito não se apresenta para os médios reservatórios, que estão mais próximos da cidade, mas os grandes, o conflito é apenas com a irrigação. Se nós retirarmos os reservatórios voltados para a geração de energia elétrica no Brasil, nós temos alguma coisa de menos de uma semana de garantia de água no nosso país, em termos médios, né? O que no Brasil é sempre, como eu falei no início, é sempre uma dificuldade de tratar em termos médios, por conta dessa diversidade, mas eu estou usando aqui um paradigma em termos médios. Então, do nosso ponto de vista, a grande política com objetivo de dotar o país de segurança hídrica é retomar a construção de reservatórios. Como eu mencionei, que também estejam voltados aos usos múltiplos, evidentemente, porque senão seria uma irracionalidade econômica, mas com foco na oferta e na garantia de água em suprimento para o nosso país. A construção desses reservatórios, eles envolvem dificuldades de toda a ordem, sejam de natureza ambiental, seja de natureza social, seus impactos sobre diversas comunidades, comunidades tradicionais, comunidades indígenas, e para isso há necessidade, evidentemente, de um amplo acordo nacional de como fazê-lo. Não é possível mais pensar, por exemplo, numa construção de usinas como foi a construção de Balbina, na Amazônia, que para meros 250 megawatts, que com o linhão Tucuruí, Macapá, Manaus, passa a ter perde a importância estratégica que tinha no passado e que para 250 megawatts inundou cerca de 2.000 quilômetros quadrados de floresta amazônica. Então, evidentemente, isso não é possível. Só para ter um parâmetro de comparação também, a área inundada de Belo Monte é da ordem de 500 quilômetros quadrados. Recentemente, inclusive, nós já fizemos esse estudo, senhores senadores, se os senhores tiverem interesse também, gostaríamos de prosseguir, porque acreditamos que é bom para o país. Com a chegada do linhão Tucuruí, Macapá, Manaus, é possível fazer com que a usina de Balbina, que opera por regularização, ou seja, ela enche, esvazia, ela pudesse operar a fio d'água, ou seja, em volume constante, a água que chega sai, e ela poderia propiciar um retorno para a floresta amazônica da ordem de 750 quilômetros quadrados. Seria o maior programa de recuperação de florestas do mundo. 750 quilômetros quadrados na região amazônica é uma vez e meia a área inundada de Belo Monte, que é de 500 quilômetros quadrados. Então, evidentemente, nós não podemos falar na construção desses reservatórios com esses modelos, como foi o de Balbina, ou mesmo de Samuel, na região amazônica, mas é preciso pensar na retomada desses reservatórios. Inclusive porque os reservatórios atuais, como não estão sendo construídos novos reservatórios para o setor hidrelétrico, eles estão sendo, no linguajar técnico nosso também, eles estão sendo estressados. Ou seja, eles têm que operar para atender uma quantidade de usinas na cascata do rio, né,
para cujo volume eles não estavam definidos anteriormente. Então, não é à toa, não é só mudança climática que faz com que Sobradinho esteja num dos piores indicadores da sua história, porque ele tem Três Marias e Sobradinhos que funcionar também garantindo, principalmente, por exemplo, a usina de Xingó. A mesma coisa com a usina de Furnas, que em cabeceira em relação à bacia do Paraná, já foi chamada recentemente a fazer um grande despacho de água que tinha como finalidade atender a geração das usinas que estavam abaixo, né, inclusive Itaipu, por conta da ausência de água e de reservação de água nessas usinas. Então, a retomada de uma política de reservatórios no Brasil é crucial. Normalmente, o que se apresenta é o seguinte: bom, mas e como é que isso desce para a geografia? Aonde esses reservatórios serão feitos? Porque hoje só temos como territórios a Amazônia. A Amazônia é uma grande planície, e é verdade, se imaginarmos que a cota de Jirau e Santo Antônio é uma cota 70 e está a mais de 2.500 quilômetros da costa, pelo rio, nós estamos dizendo que entre Jirau e Santo Antônio, no estado de Rondônia, e a costa brasileira e Belém do Pará, nós temos 70 metros apenas de declive. Isso é real. Então, fazer novas usinas, novos reservatórios, poderiam demandar uma inundação muito grande com baixa capacidade. Porém, existem outras, como no Rio Tapajós, que também é Amazônia, tecnicamente, aonde esses reservatórios poderão ser construídos, além do estudo de reservatórios menores. Nós defendemos sempre a possibilidade de reservatórios maiores, mas da possibilidade de construir reservatórios menores, mas também com essa finalidade de garantir maior segurança hídrica nos eventos climáticos e, junto com isso, associar garantia para a seca, garantia para a produção de alimento, garantia para a energia, garantia para a navegação que os reservatórios propiciem. Por último, em relação a esse tema, os fóruns internacionais, o doutor Sérgio Souza, o senador, nos acompanhava lá em Marseille e presenciou isso, de que houve uma política do Banco Mundial para os países em desenvolvimento nas décadas de 70, no final de 70, 80 e 90, mas 80 e 90 em particular, aonde, por questões ambientais, no geral, esses reservatórios não passavam a ser financiados. Então, não havia dinheiro para a construção de reservatórios, e hoje a gente se encontra que, diante dos países desenvolvidos, nós temos uma quantidade de água no nosso território menor do que a quantidade de água dos países desenvolvidos, o que também envolve um paradoxo. E, por último, as outras infraestruturas que estejam ligados também à questão da garantia e da segurança hídrica. Evidentemente que as principais infraestruturas para essa oferta são as adutoras, e depois vou falar sobre canais, e particularmente sobre os canais do São Francisco. E o Brasil tem uma rede, principalmente no semiárido, razoável de adutoras, mas que essas adutoras, no nosso ponto de vista, elas podem ser ampliadas, seja na espacialidade, no espaço territorial, seja também na capacidade de oferta de água. Muitas vezes, nós estamos vivendo isso agora nessa seca, a capacidade de oferta pelas adutoras existentes no território brasileiro, ela é muitas vezes insuficiente diante das demandas. Foram projetadas para uma situação, o Brasil felizmente cresceu significativamente nos últimos anos, e a demanda por água, essa é outra. As pessoas imaginam que a demanda por água pode ter um curso decrescente. Eu quero aqui, é evidente, é uma afirmação, corro o risco de ser desmentido pela história, mas não acredito, é de que se nós tínhamos uma inflexão do crescimento da água assim, nós devemos e faremos todos os esforços para que ela tenha uma curva menos acentuada, mas a demanda por água será crescente. Isso não há... do ponto de vista da racionalidade, não existe uma outra alternativa que não seja a demanda crescente, seja para uso humano, abastecimento, para agricultura. Então, é evidente que nós podemos melhorar a eficiência, a produtividade, baixando essa curvatura, porém, essa inclinação. Porém, essa inclinação, na nossa opinião, será sempre crescente. É ideal que ela seja pouco inclinada, mas é inevitável que ela seja crescente. Portanto, essa água terá que ser ofertada através de infraestruturas e, como eu mencionava, as infraestruturas de adutoras.
Nós estamos percebendo também durante a seca, senadores, de que muitas vezes essas infraestruturas são insuficientes. Por quê? Porque uma parte dos municípios no semiárido brasileiro passou a captar diretamente no rio perenizado. Então, você tem um reservatório e aí, na sequência desse reservatório, um rio. Como esse reservatório regulariza uma quantidade de água, o que aconteceu? Muitos municípios começaram a pegar água diretamente no rio regularizado. Porém, nessa seca está mostrando que não tem água para regularização do rio. Então, nós começamos a enfrentar problemas em municípios que estão até perto de reservatórios, porém que os seus sistemas de abastecimento estão pendurados, esse é o nosso linguajar, estão pendurados no rio e não estão pendurados no reservatório. Então, nós precisaríamos também de uma política, e isso, sem dúvida nenhuma, é complexo, porque pode gerar que nosso país terá que ter redundâncias, e, na minha opinião, terá que ter redundâncias para abastecimento público, aonde o município possa captar no rio regularizado, evidente, não tem como jogar fora esse investimento, mas que ele tenha também sistemas que possam permitir que ele capte diretamente nos reservatórios brasileiros. E agora, na seca que nós estamos atravessando, nós estamos percebendo a fragilidade de uma grande quantidade de municípios que, muito embora a uma distância de 10, 12 quilômetros de um reservatório em boas condições, não tem nenhum sistema a não ser captar do rio. Exemplo, Jucurutu, no Rio Grande do Norte, que capta no rio Piranhas e fica a 15 quilômetros a montante do reservatório do Armando Ribeiro Gonçalves, no Rio Grande do Norte. O que acontece? Para essa água chegar em Jucurutu, ela sai de um outro reservatório, que fica a 175 quilômetros de distância, que são os reservatórios de Coremas e Mãe d'Água, no estado da Paraíba. E para chegarem, acredite, 20 litros por segundo aqui, para abastecer a cidade de Jucurutu, teria que ser liberado algo entre 4,5 e 6 metros cúbicos, 4.500 litros ou 6.000 litros no reservatório de Coremas para chegar a 20 litros na cidade de Jucurutu. Isso não tem nenhuma racionalidade, tanto é que nós estamos e essa é uma decisão recente do próprio Ministério da Integração, de construir essa adutora vindo do reservatório que está rio abaixo. Mas nós precisamos pensar uma infraestrutura de adutoras que tenha resiliência, que seja capaz de enfrentar esses períodos de alternância que, infelizmente, nos parece serão cada vez mais frequentes. E, por último, o canal do São Francisco, os canais de transposição do São Francisco. Eu queria dizer aqui que, em primeiro lugar, a gente tem feito uma visita às obras, inclusive, uma visita às regiões. Em primeiro lugar, a percepção por grande parte da sociedade brasileira da importância dessa obra. Se no início ela tinha e sofria questionamentos legítimos sempre, de vários aspectos, seja por questões até religiosas, sociais e até por eventuais prejuízos ao Rio São Francisco, hoje cada vez mais se percebe a importância estratégica dessas obras, oferecendo segurança hídrica a regiões importantes do Brasil. Não significa necessariamente volume, você não está passando uma quantidade de água o tempo todo no canal. O que você está oferecendo é uma capacidade de, em situações críticas, você ter essa oferta de água. Então, você oferece segurança hídrica, que também, em alguns casos, é volume, mas ele nem sempre é volume. E cada vez mais se percebe em números que os impactos que o Rio São Francisco sofre não são significativamente agravados pela transposição. Ao contrário, a transposição tem, hoje, por exemplo, uma situação crítica em função do setor elétrico. Sobradinho está vertendo 1.100 mais, mas tecnicamente deveria verter 1.100 metros cúbicos por segundo, quando cerca de 200 quilômetros a jusante do rio tem o primeiro ponto de captação e o segundo estão muito próximos, da ordem de 26 metros cúbicos por segundo seria a capacidade de retirada. Então, em 1.100 mínimo, porque o normal é 1.300 no mínimo, agora numa condição excepcional ele está em 1.100, mas falamos em 1.300, nós estamos tirando 26. Então, não dá para dizer que 26 e 1.300 tem um impacto significativo. E mesmo o 127 ao final desse processo,
com os canais construídos a pleno vapor, nós teríamos que ter condições em Sobradinho altamente favoráveis, onde a proporção, inclusive, seria até menor em termos de impacto. Então, primeiro, a obra é necessária. Segundo, a obra ela não produz impactos tão relevantes como, claro, qualquer obra, qualquer coisa que você faça tem impacto, mas ela não produz impactos dessa magnitude, e o que falta é fazer com que essa obra efetivamente chegue rapidamente às regiões necessárias. É importante também lembrar que a simples construção do canal e a sua operação não resolverá os problemas se os estados não tomarem as suas medidas necessárias para que essa água chegue efetivamente aonde ela precisa chegar. Ou seja, as adutoras do sertão pernambucano precisam ser feitas, o reforço e a construção, porque às vezes você tem água, mas como eu mencionei, a adutora é pequenininha, então nós vamos ter que fazer, inclusive, uma revisão das próprias adutoras, da oferta de água, em termos da garantia que o São Francisco vai dar. Agora, que fique cada vez mais presente também de que o Brasil, muito embora a gente tenha essa consciência de que o Brasil não tem conflitos, o Brasil começa, e é inevitável, a apresentar conflitos significativos pelo uso da água. Então, o Canal de São Francisco é um conflito, né? Muito embora, do nosso ponto de vista, necessário. Se nós imaginarmos que a região metropolitana de São Paulo e a região da Bacia do Piracicaba, de onde eu venho, enfrentam um conflito seríssimo no sistema Cantareira, que está em processo de renovação de outorga. Então, lá são transpostos 33 metros cúbicos por segundo. O Rio Paraíba do Sul tem um potencial de conflito também, se ele for mais intensamente utilizado, principalmente na parte paulista, com o estado do Rio de Janeiro. Então, em regiões aqui do Centro-Oeste já começa a aparecer conflitos significativos entre o uso para agricultura e o uso para energia. Então, na medida em que nós estimulamos o avanço na agricultura irrigada pela produtividade, porque a agricultura irrigada não necessita de novas áreas, aumentando até 4 vezes a sua produtividade. Então, todos nós defendemos a agricultura irrigada no Brasil, mas isso já começa a gerar um conflito, como é o caso da usina de Batalha, com o setor elétrico. Então, é importante, né, e com isso eu encerro, de que a gestão de águas no Brasil seja cada vez mais eficiente. Nós estamos buscando e nos capacitando junto com os estados para isso, mas muito precisa ser feito. Mas é fundamental também de que a água assuma um papel, e com isso eu encerro, assim como comecei, um papel preponderante na definição das políticas públicas no Brasil. Porque se isso não for feito, né, todo mundo fala, não, água é vida, água vai ser a próxima guerra, vai ser pela água é mais importante que petróleo, mas depois os problemas acabam sendo os que são necessários serem tratados, da economia, segurança, habitação, transporte, todos eles, sem dúvida nenhuma, mas a água precisa estar em nível equivalente a esses problemas na hora da tomada de decisão, para que a gente não tenha que olhar no futuro com situações muito mais difíceis. É sempre mais difícil remediar do que tomar atitudes hoje no presente que garantam essa segurança no futuro. Muito obrigado, senadores.